Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz aqui de gravar a segunda resposta para Silas Malafaia. Muitas pessoas compartilhou o primeiro vídeo, a primeira resposta que dei para o Silas. Agradeço a todos vocês por terem compartilhado. Muita gente gostou, muitas pessoas veio elogiar, graças a Deus. E nós vamos aqui para a segunda parte. Vai ter várias, né? Porque foram muitas acusações que ele fez. Então aqui vamos escutar a segunda acusação que Silas falou, né? Ele tentou atingir a intercessão dos santos e ele usou uma passagem bíblica, lógico, distorcendo o verdadeiro sentido dela, para poder negar a doutrina da intercessão dos santos. Então, vamos agora escutar o que Silas falou e logo em seguida darei a resposta. Escute aí. Eu vou usar a Bíblia da Igreja Católica, tá ok? Estou aqui, eles estão vendo, edições Loyola, edições Paulina. 1 Timóteo 2,5, tanto da Bíblia evangélica, a Bíblia não é dos católicos nem dos evangélicos, é a revelação de Deus e vem da tradução dos originais. 1 Timóteo 2,5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. A Igreja Católica proclama Maria como medianeira também para ajudar. Vamos aqui, irmãos e irmãs, então responder a esse ataque de Silas Malafaia para tentar negar a intercessão dos santos. Bom, ele apresentou 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só que para que nós possamos entender 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nós temos que ler 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 6. Ou seja, não devemos pegar essa passagem fora do contexto, certo? Para que nós não possamos cair em erro, ou seja, em contradição, certo? Vamos aqui, então, ler o versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 2, que diz: que se entregou como resgate por todos, tal é o fato atestado em seu tempo. O versículo 6, ele nos mostra o verdadeiro sentido do versículo 5. Quando se trata do único mediador, fala da salvação. Tanto que se utiliza a palavra homem no final do versículo 5. Certo? Por que que utiliza? Porque isso se refere à salvação. Porque somente Jesus Cristo poderia morrer por cada um de nós na cruz, em resgate da humanidade. Como sabemos que a Bíblia não pode ser contraditória, porque ela é a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo ainda, no mesmo capítulo, só que no versículo 1, a Bíblia nos diz: acima de tudo, recomendo que façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Ou seja, aqui no versículo 1 desse capítulo 2 de 1 Timóteo, nos convoca a orarmos uns pelos outros, ou seja, a rezarmos uns pelos outros. Então a Bíblia ela não é contraditória. Se no versículo 5 falasse da forma que o Silas interpretou, a Bíblia estava se contradizendo. Porque uma hora ela diz para a gente sermos intercessores uns dos outros. E outra hora ela proíbe isso, porque somente Jesus Cristo pode ser o mediador. Lógico que essa interpretação protestante está errada, porque nós sabemos que a Bíblia não é contraditória. Portanto, a exclusividade da mediação de Cristo refere-se à justificação dos homens, e não à questão das orações. Desta forma, o contexto nos mostra que a interpretação do Silas está errada. O texto de 1 Timóteo 2,5, dentro do seu contexto, não oferece qualquer obstáculo à doutrina da intercessão dos santos. Que isso fique bem claro. Mas aí os protestantes não sossegam e vão tentar negar a intercessão dos santos usando outra passagem bíblica ao pé da letra, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 5 ao 6. Eles, usando essa passagem, eles querem nos mostrar que os santos estão inconscientes, ou seja, todos que morreram estão inconscientes. Bom, a questão é que os versículos citados do Eclesiastes não fazem referência a um estado mental dos mortos, mas sim ao infortúnio espiritual que se encontram por causa do lugar onde estão. Os mortos, os quais os textos se referem, são aqueles que morreram na inimizade de Deus, e não qualquer pessoa que morreu. Vejamos os versículos aqui de Provérbios, certo? Vamos aqui em Provérbios capítulo 9, no versículo 18, que diz assim: ignora ele que ali há sombras e que os convidados da senhora loucura jazem nas profundezas da região dos mortos. Está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 18. Em Provérbios capítulo 15, versículo 24, diz assim: o sábio escala o caminho da vida para evitar a descida à montanha, a morada dos mortos. Provérbios 15, 24 diz aqui:
Provérbios 15, 24, gente, está mostrando que a diferença da morada dos mortos e da morada dos santos. Veja que ele diz que o sábio, ele escala o caminho da vida para evitar a descida à morada dos mortos. Então, Eclesiastes capítulo 9, do versículo 5 ao 6, fala do infortúnio das almas, ou seja, da morada dos mortos, e não de todas as pessoas que morreram, certo? A gente pode perceber que os santos, os que acreditaram em Jesus Cristo, obedeceram Jesus Cristo em vida aqui nessa terra, eles nunca vão morrer, jamais morrerão, jamais serão considerados como mortos, certo? João capítulo 11, do versículo 25 ao 26, nos mostra claramente isso. E aqui detona com qualquer argumento protestante de falar que nós invocamos os mortos. Mentira, porque os santos eles não estão mortos. Então nós não invocamos os mortos, não evocamos os mortos, certo? Leia aí na sua Bíblia João capítulo 11, versículo do 25 ao 26. Aqui diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Então a gente viu aqui que os santos não estão mortos, né? A gente pode ver aqui outras passagens bíblicas, como Mateus capítulo 22, no versículo 32, que diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Outra passagem também, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 16 ao 17, diz assim: Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Ou seja, você negar que os santos estão com Jesus Cristo, estão no céu, a sua fé é vã, porque você também está negando que Cristo ressuscitou. Se você aceita que Cristo ressuscitou, você tem que acreditar que os santos ressuscitaram, certo? Então, que eles estão perto de Deus. Vamos aqui combater mais ainda essa questão dos protestantes de dizerem que os santos estão inconscientes. A gente pode voltar lá para Gênesis, começo das Sagradas Escrituras, capítulo 4, versículo 10, quando Deus chegou para Caim e disse assim: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Sabemos que Caim matou Abel, e Deus aqui falou aqui para Caim que a voz de Abel clamava por justiça. Como é que isso acontece? Agora vamos pular para Apocalipse, final das Sagradas Escrituras, aonde diz, no capítulo 6, do versículo 9 ao 10, que João viu, abriu o quinto selo, e debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eram depositários, e clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Veja que aqui os santos, ou seja, aqui fala dos mártires, né? Estão completamente conscientes, certo? A gente pode entender, gente, que os santos verdadeiramente estão conscientes, também lendo a passagem de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Lá está escrito: Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala isso. Aqui mais uma passagem que nos mostra claramente que os santos estão sim conscientes. Paulo também nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 8, da seguinte maneira ele diz: Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Para ir habitar junto do Senhor. Ou seja, quando alguém que segue a Jesus Cristo, que obedece a nosso Senhor, morre aqui nessa vida, aqui na terra, ele vai habitar junto com o Senhor. E não vai para a morada dos mortos. Porque a morada dos mortos é um infortúnio. Ou seja, é um infortúnio daqueles que não obedeceram a nosso Senhor, que não seguiam a nosso Senhor. A gente já provou isso na Bíblia usando a passagem de João, capítulo 11, do versículo 25 ao 26, que os santos não estão mortos e sim vivos, certo? A Bíblia também nos ensina que após a morte os homens serão como os anjos. Mateus capítulo 22, no versículo 30, fala isso. Lucas capítulo 20, no versículo 36. Aí a gente pergunta:
Qual é a função dos anjos? Vamos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Lá diz da seguinte forma: não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Veja aqui qual é o sentido da missão dos anjos, certo? São todos os anjos espíritos a serviço de Deus. Ou seja, os santos, eles servem a nosso Senhor. A gente pode perceber esse serviço dos anjos a nosso Senhor quando a gente lê diversas passagens da Bíblia. Por exemplo, Apocalipse capítulo 5, no versículo 8, nos mostra a intercessão. Apocalipse capítulo 7, versículo 15, também nos mostra, certo? Então, nós sabemos claramente que os anjos, eles são responsáveis para servir a nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajudando. A gente pode ver também no livro de Daniel um exemplo fantástico. Vamos lá em Daniel capítulo 10, no versículo 12 ao 13. Olha o que diz lá. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida. E é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Veja aqui que Daniel fala da intercessão de São Miguel Arcanjo, que veio aqui ajudá-lo. A gente pode ver no capítulo 10 de Daniel, no último versículo. Algumas Bíblias é o versículo 21, em outras são o versículo 22, certo? É o último versículo do capítulo 10 de Daniel. Daniel fala da seguinte forma: contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Se você for falar para um protestante que não há quem te defenda, a não ser Nossa Senhora, ele vai te chamar de idólatra, vai dizer que você colocou Nossa Senhora no lugar de Deus. Aí eu pergunto, será que o profeta Daniel colocou Miguel no lugar de Deus ao afirmar que somente Miguel protegia ele? Lógico que não, gente. Os santos, os anjos, eles agem em conjunto, porque o corpo místico de Cristo age em conjunto. A gente pode ver isso em Romanos capítulo 12, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 nos mostra isso. Efésios capítulo 4 e capítulo 5 vai falar muito bem disso, porque nós sabemos que Cristo é o cabeça do corpo místico da igreja. Colossenses 1,18 nos mostra isso claramente. Então o corpo místico de Cristo age em conjunto, certo? Que isso fique bem claro. E daí os protestantes vêm com um papo furado de dizer que os santos não escutam as nossas orações, porque eles não são onipresentes, porque eles estão mortos e tal. Bom, a gente já explicou aqui que os santos estão conscientes, certo? Disso aí não resta mais dúvidas. Só não reconhece isso quem não quer. Mas que a gente provou aqui, a gente já provou, certo? Então vamos aqui em alguns textos bíblicos para explicar essa questão que os protestantes colocam, né? De dizer que os santos não são onipresentes, então eles não conseguem ouvir nossas orações. Em Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, diz que Miguel é o protetor dos filhos do seu povo. Ou seja, Miguel protege os filhos, ou seja, ele protegia vários ao mesmo tempo e ele não era onipresente. A gente pode ver Colossenses capítulo 2, no versículo 5, Paulo diz assim: porque embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito, e me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Apóstolo Paulo não era onipresente e estava ausente corporalmente, mas estava presente em espírito, ao ponto de ver a firmeza da fé do povo daquela certa região. Vamos mais. Aqui tem mais passagem. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Lá diz assim: adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos, no altar de ouro, que está adiante do trono. O anjo, gente, não era onipresente e tinha acesso às orações de todos os santos. A gente acabou de ler aqui, certo? Outra passagem. Vamos lá em Apocalipse capítulo 14, no versículo 4, que diz: estes são os que não
se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que ele vá. Ou seja, isso é a unidade do corpo místico de Cristo. É aqui que está a comunhão dos santos conosco, certo? A gente pode ver em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, que lá diz: desse modo cercados, como estamos, de uma tal nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são os santos que nos cercam. O céu se faz presente na terra. A gente pode ver aqui em 2 Samuel, capítulo 14, no versículo 20, que diz da seguinte forma: foi para dar a esse assunto como uma nova feição que Joabe fez isso. Porém, tu, ó rei, meu senhor, és tão sábio como um anjo de Deus, para saber tudo o que se passa na terra. Aqui fala que um anjo, ele sabe tudo o que se passa na terra, certo? Os anjos sabem tudo, gente. Os anjos, os santos, sabem tudo que se passa na terra, pelo fato de que existe uma unidade no corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, certo? Então é por Cristo que nós temos essa unidade. É por meio de Cristo que existe a intercessão dos santos. Nós vamos ler aqui a passagem de Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10, que diz assim: ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Então é em Cristo que existe essa unidade, essa comunhão dos santos, que nós acreditamos. Então, quando eu peço a intercessão de um santo, peço para que ele reze por mim, pedindo a Deus em nome de Jesus. Então, existe essa unidade, certo? Entre aquilo que está no céu e aquilo que está na terra. Ou seja, entre os santos e nós. Os santos que habitam hoje no céu e nós que estamos aqui na terra, caminhando para a salvação eterna. Então, Silas, a sua interpretação de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é altamente errada, porque nós acabamos de ver que os anjos intercedem por nós. Os anjos nos ajudam a chegarmos a Jesus Cristo, assim como os santos também. Nós mostramos aqui que você está completamente errado. Nós católicos te mostramos isso, certo? Então, assim, nós temos que confiar na Santa Madre Igreja, que ensina a verdade. Então, assim, a Bíblia, ela nos mostra claramente a intercessão dos santos. Então, que isso fique bem claro. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de ouvir. Que Deus os abençoe. E peço para o Silas, por favor, parar de acusar a igreja e estudar um pouco mais a doutrina da Igreja Católica. E parar de pegar passagens ao pé da letra. Então, tenham cuidado, irmãos, porque até Satanás usou a Bíblia para tentar desviar nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos ler Mateus capítulo 4, na tentação, né, que ele tentou Jesus Cristo, tentou desviar Jesus Cristo da verdade, ele usou uma passagem bíblica. Então tenha cuidado, porque existem pessoas que usam passagens bíblicas para tentar te afastar da verdade, usando a passagem bíblica, lógico, de forma errada, certo? Então assim, para todas essas acusações protestantes tem uma resposta. Então essa foi mais uma em relação à intercessão dos santos. Que Deus os abençoe. Amém.